Bom, essa primeira aula aqui a gente vai tentar revisitar aí alguns assuntos que a gente trabalhou em sala. Então, para relembrar, biologia, né, vem do grego, onde bio significa vida e logos seria razão, discurso, explicação, mas que a gente aqui no Brasil principalmente traduz como estudo. Então, logo, biologia seria o estudo da vida. O currículo que a gente trabalhar com vocês é esse aqui, esse bimestre. Né? Então aqui tem tudo que a gente precisa trabalhar com vocês nesse bimestre. Eu vou começar por esta parte aqui, a interdependência da vida. Né? Principalmente aqui essa questão da manutenção da vida e fluxo de energia e matéria, cadeia e teia alimentar neste primeiro vídeo. Então tá aqui. E aqui estão as habilidades, né? Distinguir matéria orgânica de não orgânica, diferenciar matéria orgânica de animais e vegetais, identificar substâncias necessárias tanto para a produção de matéria orgânica, produto dos consumidores. E aqui, né, de acordo com a BNCC. Pois bem, então vamos à aula propriamente dita, né? Todos os seres vivos precisam de energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida e à reprodução. Né? Então, nós temos aí as plantas, os animais, né? E de que forma esse e outros seres vivos dependem uns dos outros? De que forma eles dependem do Sol? Pois bem, os seres vivos obtêm a energia basicamente de duas maneiras. Os clorofilados, né, a gente tem aqui dois exemplos, o pequi e o buriti. Os clorofilados eles vão conseguir a energia deles através da energia luminosa. Né? Normalmente a gente fala do Sol, a gente sabe que de qualquer luz branca, né, que tem um determinado espectro aí, que tem uma determinada vibração, determinada onda, ele consegue adquirir energia a partir daí. E os não clorofilados vão consumir ou os clorofilados, né, ou outros não clorofilados. Pois bem, então, por exemplo, aqui, o tamanduá, né, quando ele come a formiga, ele está comendo essa formiga que existe porque ela comeu, por exemplo, o pequi. E aí a gente vai ter então um exemplo de cadeia alimentar, né, que a gente já trabalhou em sala de aula, a cadeia alimentar. Então você sempre tem que lembrar que quem está atrás da seta serve de alimento para quem está na frente da seta. Então aqui nessa pequena cadeia, né, o pequi está servindo de alimento para a formiga, que está servindo de alimento para o tamanduá, que pode servir de alimento para a onça. Certo? Então a cadeia alimentar representa a relação de alimentação entre os organismos, podendo ser entendida como tudo aquilo, animal, planta, né, que faz parte do ciclo alimentar de um ser vivo. Ok? Então aqui você tem um exemplo, né, esses seres vivos que aparecem aqui no começo da aula são seres vivos que são típicos da nossa fauna, né, alguns inclusive aqui da Mata Atlântica, tá, que deveriam estar aqui na nossa região, não fosse a urbanização. Né. Aqui outro exemplo de cadeia alimentar. Né, então você tem
Normalmente, iniciando uma cadeia alimentar, você vai ter um vegetal ou um fotossintetizante, e aí você vai até o nível mais alto. Né? Aqui, por um acaso, que é uma cadeia aquática, começou com camarão, mas poderíamos ter uma alga aqui, né? Um fitoplâncton, que alimentasse esse camarão, e aí sucessivamente. Então a gente sempre pode observar, né, que através dessas cadeias aí, que os organismos conseguem alimento comendo outros seres vivos, menos as plantas e algas, que ficam no início das cadeias. Né? Então a gente tem aqui de novo esses que a gente vai chamar de produtores, né? E também a gente pode chamar de autotróficos ou autótrofos, porque eles produzem o próprio alimento. E os outros, então, serão os heterótrofos ou heterotróficos, porque se alimentam de outros seres vivos. Agora aqui a gente vai ter um exemplo de teia alimentar. Então, né, a gente voltando lá para a cadeia, a gente vê que a cadeia ela é uma reação em cadeia e é linear. Né? Já a teia não. A teia ela já é bem mais complexa. Então eu posso ver aqui que o pequi pode servir de alimento para a formiga, pode servir de alimento para a borboleta pode servir de alimento para o sapo, o buriti pode servir de alimento para a borboleta, né, no caso a larva, né, que é a taturana. O buriti pode servir de alimento para o rato vai servir de alimento para o carcará, o sapo pode servir de alimento para o carcará. E aí, né, a gente tem uma teia, já é meio bagunçadinha, né? Que a gente tem outra forma de fazer a mesma teia, né? Então tudo vai depender de quem está se alimentando de quem. Né? Aqui a gente tem outro exemplo de teia. Pois bem, quem começou lá a teia, a gente tende a chamar de produtor. Né? E por que a gente chama de produtor? Porque eles vão produzir o seu próprio alimento. Vou mostrar aqui um exemplo disso. Tá? Como que isso pode acontecer. Pois bem, então aí um pequeno exemplo, né, de como que isso pode acontecer, né, na cadeia. Esse vídeo você encontra lá no meu canal também. Então, ó, a gente pode classificar também de uma outra forma, né? Como é que a gente pode classificar aí esses seres vivos? De acordo com a posição deles. Né? Então eu vou ter aqui o produtor, no caso desta cadeia é o pequi, né?
Eu vou ter o consumidor primário de primeira ordem, que no caso dessas cadeias aqui é a formiga saúva, né? Eu vou ter o consumidor secundário, ou de segunda ordem, que no caso aqui é o tamanduá. Por quê? Porque ele comeu a formiga, que é o consumidor primário, né? Então aí ele é consumidor primário por quê? Porque se alimenta do produtor, que é aquele que não consome ninguém, né? Que pega os elementos químicos e juntamente com a luz, né, modifica aqueles elementos químicos através da fotossíntese que você acabou de ver no outro slide, né? Então esse cara se alimenta desse, logo ele é consumidor primário. Esse aqui que se alimenta do primário é o secundário, ou de segunda ordem. E por último a gente tem a onça aqui, que vai ser o consumidor terciário ou de terceira ordem. Tá bom? Gente, eu vou parar por aqui essa aula. E lógico que vocês que estão assistindo ela foi postada lá no seu Google Sala de Aula, e eu vou colocar alguns testes, algumas questões relacionadas a essa aula também no Google Sala de Aula. Responda, porque vai estar valendo como avaliação, tá bom? Um abraço, tchau.